Gálatas capítulo 2. Só que, para nós entendermos de fato, né, eu vou subir um pouquinho no Gálatas 2 e vamos começar no 1:15. Aí vai se tornar muito mais profundo e interessante a nossa mensagem. Eu queria que você, por favor, desligasse aqui para mim. Amém? Todos pegaram? Pela misericórdia ou pela graça? Pelos dois, né? Tem um homem aqui, pastor. Alguém pode segurar o celular aqui? Não dá mais. Eu estou no limite. Adeus, que agora amém. Obrigado, irmãos. Vamos à leitura, queridos? E preste toda a tua atenção, que esse texto é profundo e rico e vai, sem dúvida nenhuma, tratar coisas grandiosas dentro de nós. 15 do capítulo 1 de Gálatas. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Olha, desde o ventre da sua mãe, Paulo, depois de tudo que passou, chegou a essa conclusão: revelar o seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios. Não consultei nem carne, nem sangue, nem subi a Jerusalém, para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, subi a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo diante de Deus, testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era conhecido de vista das igrejas de Cristo na Judéia. Somente tinham ouvido dizer: aquele que antes nos perseguia, agora anuncia a fé, que outrora procurara destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Versículo 1, capítulo 2. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi por causa de uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas particularmente aos que pareciam ter maior destaque, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para reduzir-nos à escravidão. Não nos submetemos a eles, nem ainda por uma hora, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Até aqui. Amém? Glória a Deus. Eu queria abrir, assim, dizendo algumas coisas antes de nós entrarmos de fato naquilo que eu sinto que Deus tem preparado para nós. O contexto bem claro da conversão de Paulo é narrado e descrito aqui aos Gálatas. Paulo tiveram uma experiência com Jesus, encontrou Jesus no caminho para Damasco, e ali teve uma grande experiência com o Espírito Santo, perdeu a visão, a perda da visão depois foi recobrada através da oração de um irmão. E aquele período de 3 dias que Paulo passou sem ver, sem comer, sem beber, foi uma reprogramação de visão de mundo e visão de Deus, que Paulo começou ali a viver novo. Paulo precisou
aqueles primeiros períodos, reprogramar, modificar totalmente o conceito que ele tinha de Deus, que ele tinha da vida e que ele tinha da religião em particular. E o texto fala que, num primeiro momento, Paulo foi para um lugar chamado Arábia, e depois retornou a Damasco. Eu queria, assim, nesse primeiro momento que nós estamos com a atenção bem voltada para cá, Paulo declara que foi à Arábia e voltou a Damasco. Ou seja, o nosso chamado em Cristo Jesus, ele passa por lugares, mas ele não pertence a lugares. Deus não te chamou para você ficar num lugar chamado Arábia. Deus te chamou para que você se fortaleça na fé, construa um ministério e seja um anunciador, um propagador da sua palavra. Independente se você vai abrir igreja ou se você tem ministério de pregação, de anunciação, mas você é um agente de mudança, queira você saiba disso ou não. E Paulo não consultou nem sangue, nem carne, não consultou pessoas e nem ainda subiu a Jerusalém para falar com ninguém. Paulo tinha claro de Deus qual era a sua vocação desde o ventre da sua mãe. Paulo, essa reprogramação de vida e de visão, compreendeu duas coisas importantes. A primeira, que não é a lei, não são os conceitos da lei, as muitas obrigações, os muitos afazeres, os muitos compromissos que nos aproximam de Deus, sejam eles religiosos, sejam eles de comunhão, sejam eles de participação ou presença. Paulo teve que se desfazer dessa ideia. E Paulo também aguardou um tempo para ir a Jerusalém. O primeiro texto que nós lemos fala em 3 anos. E o segundo texto fala em 14 anos. Nos primeiros 3 anos as Escrituras falam que Paulo se prepara, se separa. Paulo vai viver um processo de muitas coisas, de reformulação, de libertação, de leitura, de conhecimento, né? E Paulo aí, esses 3 anos, ele fica sem ir a Jerusalém. E o texto foi me dizendo algumas coisas, irmãos, que eu gostaria que você atentasse muito. Que passados esses 3 anos, Paulo subiu e não encontrou nenhum dos outros apóstolos, senão a Pedro e a Tiago. Por que será que Paulo, nessa primeira ida a Jerusalém, 3 anos depois da experiência de Damasco, não encontrou ninguém? Por que será, irmãos? Porque ainda estava muito viva na memória daquelas pessoas quem era Saulo, quais eram as atribuições, as atitudes, o que Saulo fazia. É muito difícil, irmãos, as pessoas que nos conheceram esquecerem os nossos erros do passado. É só muita oração e muita transformação, muita atitude, muita limpeza interior, muito trabalho do Espírito Santo, que possa depois fazer com que nós tenhamos essa presença, ou essa lembrança, ou essa aparência sendo transformada e modificada. Paulo sabia disso. Nenhum dos apóstolos, senão Pedro e um irmão de Jesus chamado Tiago, apareceu para receber Paulo. Eu queria que nós fizéssemos um exercício muito rápido aqui. Subir a Jerusalém era uma coisa muito difícil para Paulo. Por essas e por tantas outras coisas que Paulo deixou de lado. Existem muitas coisas na nossa vida que nós procuramos tentar esquecer. Deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Nós podemos ou conseguimos evitar muitas coisas da nossa vida por muito tempo, mas não por todo o tempo. Nós conseguimos evitar confrontos, pessoas, situações, por vários anos, mas não por todos os anos. Quem sabe o Espírito Santo hoje, nessa reunião, te leve ao encontro de algumas áreas dentro de você que precisam, de alguma maneira,
que você precisa confrontar dentro de você. Porque ela impedia Paulo de ir até lá, ela impedia Paulo de reencontrar pessoas, ela impedia Paulo de reviver situações, ela impedia Paulo de estar novamente no ambiente onde ele cresceu, onde ele aprendeu, onde ele cultivou muitas coisas. Houve uma separação muito grande no interior de Paulo. E Paulo faz questão de dizer uma coisa: eu só subi a Jerusalém porque tive uma revelação. Ele faz questão de dizer que por vontade dele ele não ia. Muitas vezes por nossa própria vontade a gente não quer enfrentar algumas coisas, irmãos, que dizem respeito a um tempo onde o Espírito Santo quer tratar em nós, quer fazer novo em nós, quer converter em nós. E nós relutamos. Porque causa uma situação, desconforta, mexe, mas é necessário. O Evangelho vai bater nessa tecla sempre, porque se nós não nos dobrarmos a isso, nós não vamos viver o que a palavra quer dizer a nós, a esse respeito hoje. E eu creio que hoje nós temos um desafio em Cristo: subirmos a Jerusalém, elevarmos o nosso espírito a Jerusalém. E Paulo vai nos ensinar uma maneira muito interessante de viver isso. Nós afugentarmos os fantasmas do passado, nós sepultarmos coisas que nos prendem ao passado, nós aniquilarmos coisas que pertenciam a uma antiga identidade. Paulo vai nos ensinar a soterrar tudo isso, porque não existe evangelho, irmãos, onde nós vivemos um pouco do passado, um pouco do presente. Fomos chamados para sermos novas criaturas. Eu estou dando essa introdução para você, não é bem esse o cerne, o que nós vamos tratar fundo hoje. Mas eu estou te dando isso porque ontem nós tivemos aqui um movimento pelo qual algumas pessoas nos comprometemos a viver algumas situações novas. E essas situações estavam muito relacionadas com o tempo. E nós elegemos e vimos pela palestra que nós tivemos ontem, que nós temos um super vilão contra nós, um tal de super sem tempo que nós temos que combater. Para todas as coisas que envolvem o que realmente é prioridade na nossa vida, nós não encontramos tempo. Esse super vilão de máscara e capa que está escrito no peito, sem tempo, nós temos que enfrentar ele. E a gente vê pelo texto que Paulo não ia ou não subia a Jerusalém porque lhe faltava tempo. Paulo não queria se reencontrar com Jerusalém. Nós, assim, uma mistura, queridos, muitas vezes na nossa vida, de usarmos o passado para compensarmos ou justificarmos o nosso presente. E a gente faz uma associação muito esquisita. Eu já fiz isso, eu estou dizendo isso porque sei que na maioria de nós isso acontece. Que antes de eu conhecer Jesus, algumas coisas eram melhores. Ou era melhor financeiramente, o meu casamento era melhor, ou eu tinha um namoro mais interessante, eu ganhava mais dinheiro, não sei. A gente faz umas coisas assim estranhas, estranhas, porque isso é uma profunda asneira. O que você está enfrentando hoje diz respeito a um tratamento, aos 14 anos que Paulo fala, aos 3 anos que Paulo fala, do tratamento de Deus, para você entender o que é prioridade e o que é importante na tua vida, para você deixar para trás as coisas que não eram assim tão importantes. Quem aqui já se pegou fazendo essa reflexão? Eu acho que antes de conhecer Jesus, isso aqui era. Não precisa levantar sua mão, pode só fazer assim com a cabeça. É assim mesmo, irmão.
E Paulo está relatando isso aos Gálatas, porque ele está dizendo alguma coisa que se refere um pouco a essa questão, de como nós nos comportamos hoje em relação ao tempo, ao que nós temos feito com o nosso tempo, ao que nós nos comprometemos ontem em começar a fazer no sábado que vem. E esse texto ele reluziu com um grande cristal que tem o reflexo da luz nos meus olhos para falar coisas importantes com essa comunidade hoje. Porque mais do que enfrentar Jerusalém, mais do que enfrentar o nosso passado, mais do que fazer essa relação entre antes e agora, nós precisamos entender algo fundamental no Evangelho. E talvez você tenha lido esse texto, ele passou batido, porque ele já passou batido por mim muitos anos. E essa vez ele saltou. Quando Deus falou para mim, Mário, é Gálatas 2, eu falei, Senhor, o que é Gálatas 2? Eu li, eu orei, eu falei, Senhor, o que é? Está no versículo 2. O segredo e a chave espiritual para mim e para você nessa noite está em Gálatas 2, versículo 2. Diz o que aí? Por causa de uma relação, eu lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Agora, presta atenção no que Paulo fala. Mas particularmente aos que pareciam ter maior destaque, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Repita assim comigo agora, irmãos. Importante isso espiritualmente nós ligarmos, para que nós não tivéssemos corrido em vão. Meu irmão, minha irmã, vamos olhar para a nossa vida hoje, olhar para as nossas relações hoje. O que nós estamos fazendo, que nós estamos correndo em vão? Aqui está o tema da pregação de hoje. O que eu e você estamos fazendo em Cristo Jesus, que realmente está gerando fruto? Porque isso me deixa claro. Por que Paulo não queria voltar a Jerusalém? Sabe por que Paulo relutou muito para voltar a Jerusalém? E talvez você esteja relutando para entrar em contato com o teu passado. Porque Paulo entendeu que tudo que ele fez em Jerusalém correu em vão. Aleluia. Ele perseguiu pessoas, ele lutou contra o Evangelho, ele participou de assassinato, de morte de pessoas, ele lutou por uma causa furada, ele correu em vão. Em vão. Amém. Meu irmão, nós precisamos olhar para a nossa vida hoje e tomarmos atenção se algumas coisas que nós achamos que estamos fazendo por alguma razão não vão acabar no resultado de nós corrermos em vão. Isso está o ponto. E Paulo me ensina 3 coisas para que nós olhemos para nossas vidas hoje e falamos assim, eu não estou correndo. Não estou correndo. Eu sei porque eu tenho crido, eu sei pelo que eu tenho lutado, eu sei qual é o sentido de eu estar aqui sentado hoje, eu sei qual é o sentido de eu ter escolhido seguir Jesus Cristo, eu sei qual é o sentido de eu estar no Tatuapé nesse domingo ouvindo tudo isso. Porque, meu irmão, o que Paulo me ensina a nós nessa noite é fundamental para os nossos próximos passos. Enquanto pessoas, enquanto discípulos de Jesus, enquanto comunidade. Paulo, no versículo 1 e 2 de Gálatas, nos fala de 3 coisas que são importantes para ele não viver mais a situação que ele viveu 14 anos atrás. Aleluia. Que fez com que ele, ao encontrar-se com Jesus, reprogramasse o seu pensamento e a sua vida e tivesse essa conclusão: tudo isso que eu fiz foi em vão. Primeira coisa, redobre sua atenção, não é para mim. 14 anos foram tempo suficientes para Paulo refletir. Você quer chegar no fim da tua vida, no fim de um ciclo, no fim de uma jornada, no fim desse ano,
no fim dessa semana, e chegar no fim dessa semana e falar: não corri em vão. Reflita sobre o que você está fazendo na tua vida. Medite o que tem sido a tua vida. Medite o que tem sido o teu casamento, o que tem sido a tua atividade profissional, o que tem sido o seu relacionamento de namorado ou de noivado. Reflita em tudo que você tem feito. Medite. Nós procuramos sempre bater uma tecla aqui, que nós somos uma comunidade que funcionamos em ação, reflexão e ação, porque assim nós não vamos inibir todos os erros, mas nós vamos nos livrar de muitos deles. Paulo sabia, porque tinha ido lá atrás, na primeira ida, e não tinha sido recebido por ninguém. Paulo tinha um índice de rejeição muito grande, no berço, no nascedouro do Evangelho. Pessoas muitas vezes olham para nós com espírito de rejeição, ou da forma como nós éramos, ou da forma como nós nos tornamos, ou da maneira como nós conduzimos a nossa vida. E Paulo não estava disposto a negociar aquilo que ele recebeu de Deus, o Evangelho que ele pregava aos gentios. Paulo era uma pessoa que refletia. Paulo me lembra muito o salmista que diz assim: olha, ensina-me a contar os meus dias. Olha que sabedoria há nessa palavra, irmãos. Paulo contou 3 anos, Paulo contou que teve na Arábia, Paulo contou que teve em Damasco, teve na Síria, teve na Cilícia. O tempo que ele tinha para o Evangelho era precioso. Paulo sabia contar os dias. Por quê, irmãos? Porque o salmista diz assim: eu vou alcançar o coração sábio, vou ser maduro, vou ter maturidade, vou me tornar cada vez mais uma pessoa preparada para lidar com adversidades, com imprevistos, com uma porção de coisas. E nós estamos vivendo grandes dilemas na nossa vida, quando nós paramos e pensamos: poxa, será que é isso? Será que eu estou organizando, eu estou administrando a minha vida de forma certa? Será que isso que eu estou fazendo é prioritário? Nós vimos na palestra ontem que cada vez mais as pessoas têm se dedicado mais tempo a ganhar mais dinheiro para dar curso disso, curso daquilo, informação daquela, para o filho, e o filho não dá nada disso. O filho quer ter uma meia hora para conversar. E você, porque lutar e está atrás de tantas coisas, quando você chega em casa, você não tem fôlego nem para conversar com o teu filho, com a tua esposa, nada. Isso está a serviço do super vilão sem tempo. Porque o Deus que manipula essa dimensão que nós estamos, também um dos nomes dele é tempo. Ele está controlando a motivação do coração. E eu vou dizer uma coisa importante para vocês: não é fora da igreja, é dentro. Eu nunca vi uma geração mais sem tempo para o Evangelho que a geração que nós estamos vivendo agora. Eu não tenho tempo, irmão. Nós estamos começando um projeto sábado para jovens, que vai envolver esporte, espiritualidade. Nós vamos tentar construir um ambiente onde os jovens se contraídos para vir para cá, sábado mudar. Aí, irmãos, eu fico assim no meu coração. Eu pergunto para os irmãos por que não dá uma pergunta. Eu fico assim, meu irmão. Pergunta ou não pergunta? Dependendo do que ele respondeu, vai me cortar minha alma. Eu não vou lhe perguntar. Não vou perguntar. E eu não tenho nenhum receio assim, que possa transparecer em algum momento que nós estamos sem direção. Os irmãos estão tentando. Não, irmão, eu estou que nem Paulo. Eu faço, eu reflito e faço. Eu não vou deixar de fazer. Nós não vamos ficar parados. Porque nós um dia recebemos algo da parte de Deus, que esse lugar ia ser um lugar onde nós íamos criar essa sinergia. Que nós íamos tratar de um evangelho onde não é um evangelho que nós precisamos fazer algo para receber algo em troca. É um prazer estar aqui. Se não for um prazer, se não for uma alegria vir amar Jesus, adorar Jesus, nós estamos correndo em vão. Aí não. Paulo contou 14 anos, pessoas contam 30, 20 anos. Uma vida inteira correndo em vão.
Primeira coisa que Paulo nos ensina: não correr em vão, reflexão. Segunda coisa, qual foi a diferença da primeira subida de Paulo com a segunda? Paulo estava mais velho, mais experiente, eu sei disso. Segunda subida ele subiu com Barnabé e Tito. Barnabé em grego quer dizer paracletos, que é o significado de Espírito Santo. A segunda subida de Paulo a Jerusalém, talvez a subida que nós vamos fazer hoje aqui, nós estamos com o Espírito Santo. Tito tipifica quem? Representa o que, Tito? Um novo coração, um coração convertido, um coração que está preparado para enfrentar o passado, para enfrentar o presente, para preparar o futuro, irmão. Amém. É isso que nós precisamos ter. Se a gente quer enfrentar Jerusalém, se nós queremos subir a Jerusalém, precisamos ter o Espírito Santo e um novo coração. Não dá. Então é reflexão, comunhão, meu irmão. Sem comunhão nós não vamos deixar de chegar no final e falar: estou correndo, irmão. Precisamos ter comunhão. Nós precisamos construir uma vida onde nós olhamos para o nosso lado e sabemos que existem muitos irmãos na mesma jornada, passando por problemas semelhantes, parecidos, mas estão ali comigo. Pessoas que estão dispostas a viver, suportar comigo as aflições em Cristo Jesus. Pessoas que a partir das aflições já há um crescimento na sua vida, amadurecimento. Pessoas que através da oração se elevam. Paulo falou: Barnabé, Tito, tudo junto. Isso é uma missão para nós fazermos em três. Três é o número de Deus. Eu queria que você parasse hoje e, por alguns instantes, de pensar nos problemas que você tem essa semana para enfrentar, as Jerusaléns que você precisa subir. E comece agora a imaginar que você vai subir com o Espírito Santo e contigo, com o Espírito Santo e o coração novo, com uma disposição de enfrentar, de chegar ao fim da semana, no próximo domingo, falando: eu corri certo, no lugar certo, estive nos lugares que era para eu estar, realizando as coisas que era para eu realizar, as coisas que me cristificam, que me realizam como filho de Deus. Irmãos, não dá mais para a gente se contentar com menos que isso. Não dá mais para a gente abrir aquele livro da nossa vida e parar no capítulo onde eu digo assim, escrevo a primeira parágrafo: o que eu fiz na minha vida até hoje, de real, de produtivo, de importante. Ah, pastor, eu casei, tenho 3 filhos, puxa, um negócio que eu dou emprego para 500 pessoas. Isso é legado. E tem pessoas que levantam a mão para Jesus, passam pelas águas do batismo e não entram na imersão da consciência. Continuam atrás desse tipo de legado. Deixa eu te dizer uma coisa: esse Deus que você serve não é Jesus Cristo. A relação que você tem vai fazer com que em algum momento da tua vida você pare e fale: Gálatas 2:2, o irmão. Eu gastei tempo, vida, estou velho, magoei pessoas, feri outras tantas, feri a mim mesmo, não me perdoei. O irmão. Ou nós hoje saímos daqui dispostos a viver o novo de Deus, a viver Gálatas 2:2, a entrarmos em contato com nossa Jerusalém interior e colocarmos em prática algumas coisas que são reais na nossa vida. Eu vou te dar a terceira. Primeira, reflexão. Segunda, comunhão. A terceira coisa pela qual nenhuma das duas vale se você não tiver ação. Falamos na semana passada de iniciativa, hoje nós estamos falando de ação. É o mesmo Deus que fala aqui, sim ou não? O que o primeiro versículo do capítulo 1 de Gálatas fala? Subir a Jerusalém.
me movimentei em direção a algo, fui. Sabe que tem algumas coisas que estão paradas na nossa vida? Porque falta ação. Não falta revelação, não falta reflexão, não falta comunhão, falta ação. E você não está agindo. Você está tudo no início, quando nós começamos a falar, tentando evitar algumas coisas por muito tempo, mas saiba que não dá para evitar por todo o tempo. E nós precisamos hoje acordar de uma vez por todas que os dias passam, não há história. Como diz o poeta naquela canção, não tenho mais o tempo que passou, não mais. Mas tem todo o tempo do mundo, para começar de novo, para recomeçar, para entender que até hoje, muitas vezes eu escolhi coisas que fizeram com que eu chegasse à conclusão de que foi perda de tempo. Foi prejudicial a minha saúde, a minha vida, a minha formação, o meu caráter. Feriram mais do que a outras pessoas, feriram a mim mesmo. Mas o primeiro, eu fiz questão de começar no 15, porque começa dizendo assim: eu fui chamado no ventre da minha mãe. Isto fala de propósito. Isto fala de um Deus que nos chama com um propósito. O que eu posso mais desejar nessa vida? Paulo sintetiza ainda no versículo 2: expor o Evangelho aos gentios. Isso deu sentido à minha vida, isso deu propósito. Minha vida obedece um roteiro de obediência a Deus. Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, e falar de Jesus, é uma coisa que muitas vezes ela inebria, ela nos faz uma sensação de entorpecência de consciência. Eu dou glória a Deus, eu vou e coisa e tal, e fica na emoção. Nós tivemos o Jeff nessa semana, eu pude falar com uma pessoa que estava lá, falei: olha, cuidado para a gente não se levar pela emoção, porque a emoção baixa. E se o que estiver me ligando a Jesus Cristo for emoção, acaba. Essa semana eu fui atender uma pessoa que está passando muita aflição de alma. E a primeira iniciativa que a gente tem é de chamar a pessoa para estar na comunhão. Paulo nos ensina isso. Olha, para a gente não acabar achando que tudo foi em vão, não está em comunhão. Mas eu disse claramente, como falo para as pessoas com quais eu converso sempre: olha, não vá a nenhuma igreja, nem a comunidade nossa, em qualquer outra igreja que você tenha sido convidada, para sair desse problema. Não procure igreja para sair do problema. Olha que coisa louca que eu falei isso, eu falei: olha esse cara. Porque você corre um grande risco de sair do problema. Até um grande risco, positivamente falando, sair do problema. E você entender que a igreja é um lugar que só resolve o problema. Aí nós estamos mortos. Você deve ir a uma igreja para se encontrar com alguém chamado Jesus Cristo. É isso que tem que levar você para a igreja. Se ele vai te livrar disso ou não, não importa. Você precisa ir para uma igreja para conhecer Jesus Cristo. É isso que tem que levar as pessoas da igreja. Nada mais do que isso. Porque o mais ele fará. Se eu buscar o reino de Deus e a justiça. E as pessoas hoje estão cada vez mais focadas, olhando para isso. Eu vou buscar a igreja para me livrar desse problema. Esqueça, meu irmão, porque você vai sair do problema e não vai conhecer Jesus Cristo. Eu queria que nós nos levantássemos agora. Eu sinto que Deus tratou algumas feridas no nosso interior.
E sempre quando a gente reflete sobre alguma parte da nossa vida, nós vamos chegar à conclusão de que em algumas áreas nós patinamos, que nós corremos em vão. Estamos correndo. Isso é difícil nós lidarmos, aceitarmos. É uma coisa assim.